Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, a gente aqui sempre construindo um comentário novo para vocês. A partir de quinta-feira, quero anunciar para todos que a gente vai iniciar um programa, eu e o Kiko, do Fórum, o Papo Reto do Kiko e do Rovai, nas quintas às 15 horas. 15 horas. Aí o Fala Rovai de quarta e quinta vai ser às 2. Mas o Fala de Rovai de hoje é sobre uma pesquisa da Paraná Pesquisa, feita quando? No 2020, de 16 a 19 de novembro. Ou seja, de quarta a 16, de terça, 16, 17, 18, 19. De terça a sexta-feira da semana passada, feita em 26 estados no Distrito Federal, com 164 municípios brasileiros. É uma pesquisa de um número não tão grande de entrevistados, 867, mas pesquisa é o seguinte: tem pesquisa melhor e tem pesquisa pior. Mas, de alguma maneira, você tem o que se faz em boa parte dos países é você pegar todas as pesquisas e fazer um mix. E aí, no mix, você chega na média das pesquisas, e a média das pesquisas é o que alguns veículos de comunicação usam para poder balizar o sentimento eleitoral. Então, nessa média, entraria, por exemplo, essa pesquisa, que não é tão boa assim, né? Não é tão boa assim para o candidato progressista, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido popularmente por Coxa Linda, né? Ele não está atrás, ele está na frente, né? Mas a diferença não é tão grande como em outros institutos. O Lula tem nessa pesquisa na espontânea 19,7% contra 18,4% do Bolsonaro, uma diferença de 1,3% na espontânea. O Sérgio Moro já aparece em terceiro na espontânea, com 2,8%, o Ciro com 1,3%, o Dória com 0,4%, Mandetta 0,2% e o Eduardo Leite 0,2%. Eles colocam o Eduardo Leite e o Dória no mesmo cenário, o que não vai acontecer, vai ser um ou outro candidato. Mas como os índices deles são tão ínfimos, não faz muita diferença. Na estimulada, o Lula tem 34,9% e o Bolsonaro 29,2%, uma diferença de 5,7%. O Sérgio Moro já aparece com 10,7%, Ciro Gomes com 6,1%. Ou seja, isso me parece que é uma tendência já de outros institutos também. O Moro já aparecendo na frente do Ciro. O Ciro caindo para Ciro 6, não mais Ciro 12, que era o eterno 12% que ele teve em todas as eleições que disputou. Atualmente, na eleição, nas pesquisas de hoje, ele está variando entre 6%, 7%, 8%, 9%. Mandetta viria na sequência com João Dória com 3,1%, Mandetta 1,2%, Simone Tebet 0,6%, Alessandro Vieira 0,4%, Rodrigo Pacheco 0,4%. Ou seja, a terceira via, tirando Ciro Gomes e tirando João Dória, os outros todos candidatos juntos, faz na faixa de 5% dos votos. É ridículo. Fazem menos do que o Ciro sozinho. Metade do que faz o Moro. Aí tem outros cenários, tem um cenário... Mas aí a diferença é mais ou menos 35% para o Lula, 29,8%, 30% para o Bolsonaro. Eles fazem uma situação estimulada com menos candidatos, essa daí é importante, que é Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes e João Dória. O Lula mantém 35,5%, o Bolsonaro 29,6%,
o Sérgio Moro 11,2%, o Ciro Gomes 6,6% e o João Dória 3,4%. Segundo turno, cenário de segundo turno. Cenário de segundo turno dá Lula com 42,5%, Bolsonaro com 35,5%. Os votos nulos, brancos, seriam da faixa de 18,1%. O que ensejaria de dizer que talvez haja um nível de rejeição alto para os dois candidatos, né? 7 pontos de diferença não é exatamente tanta coisa assim. Agora, se vocês acham que se for o Moro, aí a coisa muda, não. Aí aumenta a diferença. O Lula tem 40,7% e o Moro 29,8%. A Paraná também fez uma pergunta que é sobre o potencial eleitoral dos principais candidatos, né, do Lula e do Bolsonaro. Então, com certeza, votaria no presidente da República, né, o Bolsonaro, 23,5%. Esse eleitorado parece fechado. Então, aí, aqui ou ali, em diferentes pesquisas, o que a gente enxerga é um eleitorado próximo de 1/4, né, do país que vai votar no Bolsonaro, independente de qualquer coisa. São esses que dizem que vai votar nele para presidente do Brasil, com certeza, são 23,5%. Poderia votar nele, 19,3%, o que levaria o Bolsonaro a uma faixa de 42%, que é inferior ao que não votaria nele de jeito nenhum, que é 55,8%. O índice de rejeição do Bolsonaro praticamente o impede de ganhar a eleição no segundo turno. O do Lula, por outro lado, votaria com certeza nele 25,9%, né, um pouco mais. Esse índice está muito abaixo das outras pesquisas, mas eu acho que a gente tem que considerar todos os índices e fazer a média deles. Poderia votar nele para presidente do Brasil 25,5%, o que dá 50%, e não votaria de jeito nenhum, 52% praticamente, 51,5%. De jeito nenhum, 47,4%. A despeito de ter uma rejeição alta, na faixa de 47%, o Lula poderia votar, e votaria com certeza maior do que essa rejeição, né? Então, há um potencial eleitoral dele muito maior do que o dos outros candidatos. E aí, o que faria você votar num candidato? Quais as características que você considera importantes? Honestidade, 38,1%. Competência, 18,4%. Ser próximo do povo, 16%. Ter experiência política, 6,6%. Pulso firme, 4,5%. Ser novo na política, que por vezes na eleição de 18 seja uma coisa que, sabe, o candidato que simbolizasse a renovação tinha muita força, agora já não tem, 1,6%. Partido político, 0,8%. Ou seja, a honestidade ainda é considerada um atributo muito importante. A avaliação do governo federal. Aí o Bolsonaro entra numa faixa também muito complicada. É engraçado que ele ainda carrega lá os seus 23% de eleitores, mas a desaprovação do governo dele é 57,8%. Contra 38,3% de aprovação. Enfim, tem aqui, esses são os resultados, mas o que eu queria dizer, está aqui, o Miguel está dizendo, se foi por telefone, a pesquisa tem viés, tem uma série de questões, apesar que nos Estados Unidos, as pesquisas que têm mais acertado são as feitas pela internet, né? Esses institutos de internet acertaram praticamente na mosca, tanto a eleição do Trump quanto a eleição do Biden. Então, a gente precisa olhar, mesmo aquelas pesquisas que são menos interessantes, e olhar a partir também da conjuntura e dessas eleições do Chile. Continuo achando que
o Bolsonaro não se reelege. Tenho dito isso, que não ia ter golpe, não ia ter impeachment, não ia ter renúncia e não vai ter reeleição. Teve uma época que não, ele vai renunciar, ele vai negociar para os filhos, vai fugir do país. Essa tese foi inflada por muitos analistas políticos aqui da internet, muitos jornalistas falavam isso. Eu nunca embarquei nessa jogadinha. Sempre disse que eu acho que não... O golpe clássico, o golpe já existiu. É verdade, eu mesmo chamei de golpe em 2016. Tem um livro lançado sobre isso. Mas o golpe clássico dos militares tomarem as ruas, por exemplo, com canhões, que era o que as pessoas acreditavam que ia acontecer, não aconteceu. E não vai acontecer, na minha opinião. Idem para o impeachment. Não tinha condições objetivas do impeachment. Se tentou estimular, ganhar as ruas para isso, mas eu sempre defendi que se fosse as ruas, mas achava que seria muito difícil. E a reeleição dele é muito difícil, mas, como dizem os argentinos, pero, sempre há um pero, tem essa eleição do Chile, que mostrou para a gente que a extrema-direita não está morta. A extrema-direita não está morta. Esse movimento é muito globalizado. A antipolítica que eles proclamam convence muita gente, né? Então, é preciso trabalhar com afinco, né? Não achar que a eleição está ganha, não usar o salto alto, porque o time do lado de lá também está jogando. E tem articulação internacional muito forte. Na hora que a eleição começar, talvez o lado de cá se assuste com os ataques que serão feitos. Ataques de todas as ordens para o candidato Lula, como também para todos os candidatos a governadores, estados, senadores que tiverem na disputa. Bolsonaro não é um ser isolado no mundo. Ele parece isolado do ponto de vista diplomático, e até é. Mas do ponto de vista das articulações fascistas que existem na linha de Bannon para lá, Trump, etc., ele ainda tem um time que joga junto e que a gente tem que tomar cuidado. Se o Cast ganhar no Chile, inclusive, isso fortalece por demais o bolsonarismo do Brasil. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e queridas, todas, todos e todos. Fala, vai.